sequência às nossas discussões em filosofia, os nossos aprendizados em filosofia, com essa disciplina Filosofia 2, que tem como objetivo repensar a filosofia dentro da parte moderna, mas que começamos por essa parte revisional, em que trabalhamos, num primeiro momento, o surgimento do conceito da filosofia e valorizando mais Platão em torno desse procedimento, depois com o racionalismo e agora, por fim, com o empirismo. Notadamente, aquilo que pedimos para a primeira atividade da nossa disciplina envolve essa relação entre racionalismo e empirismo. E para aprofundarmos um pouco dessa relação entre racionalistas e empiristas, nós vamos observar um fragmento retirado de Francis Bacon, o filósofo empirista, que vai dar ali a ideia de como que ele pensa a relação entre essas duas escolas. Só há e só pode haver duas vias para a investigação e para a descoberta da verdade. Uma, e aí é introdução nossa na citação do Bacon, o racionalismo, que consiste no saltar-se das sensações e das coisas particulares aos axiomas mais gerais, e a seguir descobrirem-se os axiomas intermediários a partir desses princípios e de sua inamovível verdade. Começa nas coisas de sensação, naquelas que são particulares, naquelas que são menores, para pensar leis universais, de acordo com a perspectiva do Bacon. Essa é a que ora se segue. O racionalismo é o que se fazia até o desenvolvimento desse pensamento empirista do Francis Bacon. Então, você partia das sensações, como aquilo que o Aristóteles tinha trazido naquela citação que apresentamos na aula anterior, de que começa tudo a partir da visão, a visão transforma em experiência quando relacionada com a memória, a experiência, quando relacionada com a audição e a lógica, transforma-se em aprendizado, o aprendizado associado aos universais transforma-se em arte. A ideia era de que começa, portanto, nas sensações, começa, portanto, nos sentidos. A outra, a novidade que ele pretende apresentar, que recolhe os axiomas dos dados dos sentidos e particulares, ascendendo contínua e gradualmente até alcançar, em último lugar, os princípios de máxima generalidade. Esse é o verdadeiro caminho, porém, ainda não se conseguiu chegar a ele. Começa, então, dos sentidos particulares, subindo até a, as realidades gerais, as generalizações, desculpem a dificuldade da palavra. E seguimos com Bacon. Para efeito de explanação, chamamos a forma originária da razão humana voltar-se para o estudo da natureza de antecipações na natureza, por se tratar de intento temerário e prematuro. E a que procede da forma devida, a partir dos fatos, designamos por interpretação da natureza. Então, o que ele está dizendo? São dois formatos diferentes. Um quer antecipar o que a natureza diz, e o outro quer interpretar o que a natureza diz. Não é pensar leis gerais como as que eram pensadas pelo Descartes a partir de substituir os sentidos, anular os sentidos, mas compreender a importância dos sentidos para se conseguir compreender a própria natureza. E quais são os riscos que o Bacon apresenta ao compreender que este racionalismo gerou equívocos? Esses riscos ele chama de ídolos, ídolos que representariam o que há de distorcido, o que há de corrompido no nosso compreendimento. Aquilo que faz com que não consigamos compreender de verdade, porque estamos presos a conhecimentos que são passados através da memória propriamente, mais do que
ao contato com o sensível de fato. E aí ele vai dizer que alguns estão associados à tribo, que ele descreve. Os ídolos da tribo estão fundados na própria natureza humana, na própria tribo ou espécie humana. É falsa a asserção de que os sentidos do homem são a medida das coisas. Muito ao contrário, todas as percepções, tanto dos sentidos como da mente, guardam analogia com a natureza humana e não com o universo. Ou seja, as regras para que a gente compreenda o mundo foram pensadas a partir dos próprios homens e não do mundo, de acordo com o Francis Bacon. O intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas e, dessa forma, as distorce e corrompe. Os ídolos da tribo significam que os homens pensam a partir de si o que é o mundo e não a partir do mundo aquilo que eles deveriam representar. A estes ídolos, o Francis Bacon ainda incorpora, acrescenta os ídolos da caverna. Os ídolos da caverna são os dos homens enquanto indivíduos, pois cada um, além das aberrações próprias da natureza humana em geral, tem uma caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza. Seja devido à natureza própria e singular de cada um, seja devido à educação ou conversão com os outros, seja pela leitura dos livros ou pela autonomia daqueles que se respeitam e admiram, seja pela diferença de impressões. Cada homem vai formando para si as suas impressões, e essas impressões impedem também que se veja o mundo tal como o mundo é. Então, inicialmente, a tribo nos diz que devemos olhar para o mundo a partir de nós mesmos, depois a caverna, ou aquilo em que nós mesmos acabamos entrando, faz com que também tragamos para perto de nós, possamos aprender próximo de nós aquilo que mais nós queremos, ou seja, algo muito similar ao que hoje nós chamamos de bolha. Cada um vive dentro da sua bolha e, ao viver dentro desta bolha, não compreende o que está à sua volta. E há também, de acordo com Bacon, ídolos do foro, provenientes de certa forma do intercurso e da associação recíproca dos indivíduos do gênero humano entre si, e que chamamos de ídolos do foro devido ao comércio e consórcio entre os homens. Com efeito, os homens se associam graças ao discurso e as palavras são cunhadas pelo vulgo, e as palavras impostas de maneira imprópria e inepta bloqueiam espantosamente o intelecto. Nós aprendemos a falar e a pensar no meio dos outros. E esse aprendizado nem sempre nos fornece um conhecimento legítimo, verdadeiro. É o que o Bacon está chamando a atenção. Ainda por fim, o quarto elemento, ídolos do teatro. Ídolos que imigram para o espírito dos homens por meio das diversas doutrinas filosóficas e também pelas regras viciosas da demonstração. São ídolos do teatro por parecer que as filosofias adotadas são inventadas, são outras tantas fábulas, produzidas e representadas, que figuram mundos fictícios e teatrais. Aquilo que poderíamos dizer que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Bacon também chama atenção para dizer: estes racionalistas estão presos a estes ídolos, a estes vícios. E aí diretamente faz a crítica. Assim, a escola racional se apodera de um grande número de experimentos vulgares, não bem comprovados e nem diligentemente examinados e pensados, e o mais entrega à meditação e ao resolver do engenho. Inventam respostas, não necessariamente dão respostas. Aquilo que tínhamos dito antes, no sentido de que o Descartes colocava o valor da pergunta, a importância do saber perguntar, o Bacon vai dizer: está perguntando, mas perguntando às pessoas erradas, aos objetos errados.
E ele não apenas critica os racionalistas, como critica a própria empiria, a própria experimentação que vem antes do empirismo. Há também outra espécie de filósofos que se exercitam de forma diligente e acurada em um reduzido número de experimentos e disso pretenderam deduzir e formular sistemas filosóficos acabados, ficando estranhamente os fatos restantes à imagem daqueles poucos distorcidos. Não basta fazer uma experiência de poucas coisas, é necessário aprofundar-se. E esse aprofundamento, ora é vedado por causa do racionalismo, ora é vedado por causa de uma empiria mal feita, apenas em cima de alguns experimentos tentar tirar conclusões bem gerais, ora porque a filosofia se deixa enganar pela teologia, que é a terceira espécie descrita pelo Bacon, os quais mesclam sua filosofia com a teologia e a tradição amparada pela fé e pela veneração das gentes, entre esses, aos que, levados pela vaidade, pretenderam estabelecer e deduzir as ciências da invocação de espíritos e gênios. Então, há também o problema de tentar fazer uma filosofia que seja muito mais uma religião do que uma filosofia. O Bacon faz, sobretudo, essas ressalvas. E o David Hume, outro filósofo empirista, vai cravar um pouco melhor os procedimentos. Há, então, para ele, uma criação antropomórfica, que é tudo aquilo que vimos com os ídolos, uma criação com cara de homem do que seja virtude, e não propriamente uma criação a partir da experiência. Uma delas considera um homem, acima de tudo, como nascido para agir e como sendo influenciado em suas decisões pelo gosto e pelo sentimento, buscando este objeto e evitando aquele outro, de acordo com o valor que parecem possuir e com a luz sob a qual se apresentam. Há ainda uma possibilidade de busca de princípios gerais, ainda também voltada para um racionalismo, de acordo com Hume. A outra espécie de filósofos encara o homem mais como um ser racional do que como um ser ativo, e antes procura formar-lhe o entendimento do que cultivar-lhe o costume. Também estaria errado. Não basta fazer as virtudes parecerem humanas, antropomórficas, ganharem formas dos homens, como muitas vezes a teologia faz, ao estilo do que o Bacon já tinha criticado. Algumas outras filosofias vão tornar o homem racional, mas vai tentar fazer tudo se submeter a essa razão. O Hume, para ele, fundamenta um terceiro caminho, que seria este envolvido com o empirismo propriamente. Supõe-se que o tipo mais perfeito se encontre no meio caminho, entre esses dois extremos, dando provas de igual capacidade e gosto pelos livros, pela sociedade e pelos negócios, mostrando na conversa esse discernimento e delicadeza que decorrem das belas letras, e nos negócios pela probidade e exatidão que são o resultado natural de uma justa filosofia. Quer dizer ele que não basta aos homens serem racionais e virtuosos se essa virtude não disser respeito àquilo que os homens verdadeiramente são. O homem é racional, sociável, ativo e necessita de entretenimento. Ser filósofo, mas em meio de toda a sua filosofia, não te esqueças de ser homem. Não basta ser apenas filósofo negando a experiência do mundo, negando a existência deste mundo tal como ele é, com seus limites e fragilidades, porque esse filósofo que se separa do mundo, como um Descartes, na visão dos empiristas, estaria fazendo na busca puramente racional, esse filósofo não conseguiria viver o mundo propriamente.
porque o mundo está envolvido com os sentidos, está envolvido com a compreensão empírica do que são as coisas. O mais vivo pensamento, diz Hume, é ainda inferior à mais embotada das sensações. Por mais que os pensamentos possam ser belos, as sensações são mais vívidas, são mais fortes, de acordo com Hume. Por mais que o Descartes possa tentar provar o seu cogito, logo existo, penso, logo sou aquilo que pensa, este pensamento nunca vai ser tão vívido quanto as sensações. Sejam essas sensações a de ver uma paisagem belíssima, sejam essas sensações o de degustar uma comida que se anseia muito por ela, tudo isso é mais vívido do que os pensamentos, de acordo com Hume. As impressões distinguem-se das ideias, que são as impressões menos vivazes, das quais temos consciência, quando refletimos sobre qualquer dessas sensações ou movimentos. Todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são cópias de nossas impressões ou percepções mais vivas. Se o pensamento é o mais fraco, então quer dizer que o pensamento é apenas cópia de algo que sentimos mais vividamente. Se o pensamento é cópia dessa sensação mais vívida, não se deve se dedicar a este pensamento, mas se deve dedicar o estudo a essas sensações, que são sensações mais vívidas. E daí a crítica de Hume à ideia de um Deus. A ideia de Deus, no sentido de um ser infinitamente inteligente, bom e sábio, surge das reflexões que fazemos sobre as operações de nossa mente, aumentando num grau ilimitado essas qualidades de bondade e sabedoria. Deus é apenas um super-homem. Deus é apenas aquela supervalorização das características que os próprios homens encontram nas suas sensações. O que o Hume está fazendo é inverter a jogada. Descartes tinha colocado Deus como aquilo que garante todas as experiências cartesianas, todas as compreensões cartesianas, porque Deus é isto que é infinitamente inteligente. Hume está dizendo, aquilo que chamamos de infinitamente inteligente é apenas a transformação em infinito do que sentimos na nossa finitude. A nossa compreensão finita do que somos transforma Deus em infinitamente maior do que nós. Mas, de acordo com Hume, isto é apenas uma inversão. E poderíamos voltar ao dito dos fisiólogos: se os cavalos tivessem mãos, esculpiriam deuses na forma de cavalos. E fechando com Hume, os que desejam negar que essa proposição seja universalmente verdadeira e mostrar que ela comporta exceções, só tem um método, aliás, bastante fácil de refutá-la. Basta apresentarem uma ideia que, na sua opinião, não derive dessa fonte. Uma ideia que não derive do próprio homem, das próprias sensações mais vívidas do homem. O que ele quer dizer? Se você está dizendo que Deus é infinito, comprove que o infinito veio antes da nossa constatação de que somos finitos e que não transformamos o infinito naquilo que é oposto a nós. O que o Hume está dizendo é que Deus é o oposto do que somos e aquilo que conhecemos é o que somos, não aquilo que não somos. Aquilo que não somos é apenas a criação por ideia, por intelecto, por racionalidade, mas por causa disso mesmo, cheia dos ídolos que o Bacon tinha dito que existem, cheia dos preconceitos que já trazemos conosco, e por isto, de acordo com Hume, completamente refutável.
Diz ele, quem quiser refutar o meu pensamento, basta comprovar que o infinito veio antes do finito, que a noção de não finito, infinito, veio antes da noção de finito. O que para o Hume é algo impensável, improvável, e por causa disso mesmo, ele pode tranquilamente desafiar quem quer dizer diferente dele. Com isso, nós fechamos a nossa revisão introdutória da Filosofia 1 para começar a entender como é que o Kant vai desenvolver o pensamento dele a partir de racionalistas e empiristas. Por isso, nossa primeira atividade é essa relação entre racionalistas e empiristas. Obviamente, de forma muito resumida, o que passamos até aqui, a intenção é motivá-los a desenvolver as discussões. Fórum está aberto na disciplina. Grande abraço, até a próxima.